cassado, sem o cargo, por enquanto, de vereador. Eu queria saber quais os próximos passos que você tem tomado a partir do momento que foi concretizado a sua cassação e como manter o seu trabalho de fiscalização, que você falou que Legal. era o seu grande, vamos dizer, das quatro vertentes, a fiscalização era o que você tinha de mais forte. Como Sim, manter isso fora do mandato? legal. Alan, primeira coisa, assim, acho que a gente já estava monitorando esse processo, né? Eu tinha uma certa esperança que os vereadores pudessem tomar a mão na consciência. E até triste ouvir que muitos deles estão perdendo diversos apoiadores. O próprio presidente da Câmara parece que perdeu 4 pastores, que ele é o vereador do povo de Deus, né? Perdeu 4 pastores depois que ele fez essa injustiça, né? Então, é muito triste ver os vereadores ali agora sofrendo a consequência de cometer ali uma covardia, uma injustiça. E assim, quando a gente monitorou isso, percebeu que de fato os vereadores não teriam ali a mínima decência de ter uma opinião própria e votar contra a ordem do prefeito, nós já acionamos nosso jurídico, né? O mesmo jurídico que nos apoia aí fazendo essas ações, derrubando os shows, conseguindo vitórias concretas para a população. E amanhã mesmo nós vamos entrar com uma ação anulatória para derrubar essa decisão na Câmara. E aí, em resumo, né, por 2 motivos. O primeiro, nós vamos fazer uma discussão do mérito, né? Por que foi cassado? Foi cassado porque falou uma expressão popular na tribuna. Ou Não seja, porque cometeu um crime, não porque ofendeu alguém, não porque, sei lá, fez injúria racial, não porque desacatou a autoridade, não porque usou o carro oficial para ir pro Rio de Janeiro. Nada disso. você vai usar o argumento de que em tribuna sua fala é inviolável. Não é o argumento, né? Vou usar a Constituição. O artigo 29 diz isso. A fala do vereador é inviolável nas circunstâncias do município. Dentro do município, né? Na circunscrição, melhor dizendo, do município. Então a gente vai usar a Constituição a nosso favor. Porque é isso, essa decisão da Câmara, ela rasga a Constituição, Alain. E além, assim, uma outra coisa importante. Nós tivemos um caso emblemático no Brasil, que foi do Renato Freitas, no Paraná, em Curitiba, vereador. Foi cassado por um motivo absurdo também. E o Barroso, ele escreve, Alain, que esse tipo de perseguição política, a tese está montada. O único vereador de oposição que faz uma oposição fiscalizatória, jovem, negro, periférico, que faz oposição contra poderosos, não pode ser retirado da Câmara por um bel prazer do prefeito ou dos vereadores da casa. O voto popular e democrático precisa ser respeitado. E ele escreve tudo isso na decisão do Renato. E você veja, esses argumentos valem para o nosso caso aqui. Porque, infelizmente, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Acho que essa onda do conservadorismo, até assim, de uma lógica ditatorial mesmo na política, que o prefeito ele leva a mão de ferro em Imbu, ela se reproduz em outros lugares. Então a gente vai usar decisões que já existem a nosso favor. E tem uma outra questão, Alan, que a gente vai questionar também a forma com que esse processo foi conduzido aí, né? Que na minha visão a gente foi completamente assim, a nossa defesa foi atropelada, nós não tivemos o direito de defesa e a Câmara cometeu uma série de irregularidades durante esse processo. Comentei aqui, as nossas testemunhas não foram ouvidas, a Câmara, o presidente da Câmara não pediu minha cassação, mas a presidenta da Comissão de Ética aumentou a minha punição, aumentou a minha pena, né? Voltou da época da mordaça, né? Aumentou a minha pena durante o processo. Eu não pude fazer considerações finais. Pra você ter ideia, a Câmara, Alan, perdeu o processo de cassação que o Renato Oliveira fez contra mim em 2022. Porque eu fiz um contra ele, por conta do caso do Rio de Janeiro, injúria racial, desacato à autoridade, saiu lá da piscina com aquela sunga ridícula, né? Foi com carro oficial pro Rio de Janeiro, peculato, improbidade administrativa. E ele inventou uma situação que eu chutei uma porta, né? Aí a gente foi ver as gravações da Câmara, eles apagaram as gravações, pra você ter ideia. É loucura. E aí o que aconteceu? Ele começou a querer me chantagear com isso. O próprio prefeito me ligou, né? Falou, vamos arquivar os 2 processos. Eu falei, não, prefeito. Não, senhor. Arquivar os 2 processos? Eu não cometi crime nenhum. Se você quiser me crucificar injustamente, faça isso. Mas eu não vou negociar com o senhor. Porque algumas coisas não tem negociação, Alan. Algumas coisas são princípios, né, que a gente tem. E eu, como estudante que fui, como engenheiro hoje formado, como vereador, como professor um dia que eu quero ser, os nossos princípios a gente não negocia, né? Eu coloquei, prefeito, não vou negociar com o senhor. Se o senhor quiser me caçar, me casse, mas eu vou continuar o processo de cassação contra o seu menino, porque ele sim cometeu um crime que desonra a Câmara de Embu das Artes. E eu não aceitei negociar. A Câmara de Embu, Alan, perdeu esse processo. Que é o que eles estão argumentando que eu sou reincidente.
Eles têm um processo que foi arquivado, porque no final eu articulei com os vereadores e arquivei o processo contra mim, porque eles viram que era absurdo. Eu não fui punido naquele processo e outra, a Câmara perdeu aquele processo. Então não há reincidência. Como aí. assim a Câmara perdeu? Não entendi. Perdeu, extraviou. Ah, tá. No meu processo, literalmente. Literalmente, no meu processo, eu pedi esse processo. A Câmara não tinha. Aí começou a chantagear o vereador Gideon, ameaçar em documento, dizer que se ele não desse os documentos, que ele era presidente da comissão de ética na época, a Câmara ia abrir um processo administrativo contra ele. E no final ele tinha, porque, primeiro, não é função do vereador guardar esses documentos. É função da diretoria da casa, do administrativo da casa. E segundo, ele não tinha todos os documentos, ele tinha só a peça inicial de acusação contra mim. Então, assim, a Câmara de Embu, infelizmente, assim, ela cometeu uma série de equívocos. E o mais interessante, que eu vou usar na minha defesa, Alan, a Câmara de Embu tem 2 pesos e 2 medidas para tratar os seus vereadores. Então não caçou o Renato Oliveira. Eu peguei vídeos antigos, aí eu comecei a brincar com isso, né? A vereadora Aline disse que a Câmara era uma quadrilha. Aí eu perguntei em tribuna, mas a senhora tá dizendo que é uma quadrilha porque a gente vai dançar a festa junina? Porque aí seria uma metáfora, né? Ou a senhora tá sendo literal, na Câmara só tem bandidos? Só precisa escolher. Teve um vereador que disse que a Câmara era um circo. Eu perguntei, vereador, o senhor tá dizendo que nós somos 17 palhaços? Ou você tá dizendo que nós somos literalmente palhaços? Né? É um circo que tá uma bagunça, né? Figurativamente. Teve um que falou que ia dar um soco na cara de um vereador. Aí eu perguntei, esse soco é literal? O senhor vai agredir uma pessoa que tá ameaçando um vereador? Ou o senhor vai simplesmente, politicamente derrotar esse outro vereador? Alan, o prefeito de Embu disse que ia quebrar 5 dentes de um vereador da Câmara. Eu falo sério. Ele enviou esse áudio pro vereador Sander. Porque num debate acalorado, eu de maneira... Uns áudios pesados com Danny Boy. Danny Boy, sim, isso eu não tava ainda, né? Foi na legislatura passada. Eu tava fazendo um debate com o vereador Sander e ele falou, porque no meu bairro tá todo esburacado. Aí eu perguntei pra ele, mas de quem que é a função de consertar as vias e garantir a zeladoria da cidade? Dessa maneira aqui. Aí ele falou do prefeito. Aí ele falou que tava fazendo uma péssima gestão. Eu falei, pois bem, agora você entende porque eu sou oposição. E aí o prefeito ficou bravo com isso. Ao invés de dialogar com o vereador, tentar mudar o pensamento, ao invés do prefeito ir lá tapar os buracos, não, Alan. Sabe o que ele fez? Ele falou que ia quebrar 5 dentes de um vereador. Foi engraçado que eu pedi a cassação do prefeito por isso também. E os vereadores negaram, votaram contra. Então, assim, a tese de perseguição política, Alan, tá montada. E a gente vai usar isso na nossa defesa. Nossos advogados são muito bons. A gente vai entrar amanhã com a ação. Já vamos pedir o pedido de liminar em primeira instância pra gente ser reconduzido do cargo o mais rapidamente possível. Pra que a gente responda esse processo aí da Câmara no mandato, né?